História de Ninar para Garotas Rebeldes apresenta. Não tenho medo de mostrar meus sentimentos e de fazer coisas imprudentes, pois acredito que o que não se mostra não se sente. Coisa que talvez surpreenda muito a você, pois os seus sentimentos são tão guardados que parecem não existir realmente. Sabe de quem é essa frase? É de uma das escritoras inglesas mais renomadas, Jane Austen, de 1875 até 1817. Foi uma escritora inglesa considerada uma das maiores romancistas da literatura inglesa do século XIX. Jane Austen nasceu em Steventon, Hampshire, na zona rural da Inglaterra, no dia 16 de dezembro de 1775. Filha de George Austen, um reverendo anglicano, e de Cassandra Austen, era a segunda menina entre 7 irmãos. Enquanto seus irmãos puderam estudar matemática, história e outros campos de conhecimento, ela e sua irmã ficaram limitadas a habilidades domésticas ou consideradas essenciais de uma esposa, como a capacidade de costurar e tocar piano. Cresceu em meio a um pequeno grupo social formado por uma classe abastada e religiosa. Com 8 anos de idade, foi mandada para um colégio interno em companhia da sua irmã Cassandra, que se tornou a sua melhor amiga por toda a vida. Ainda na adolescência, já mostrava seu talento para as letras. A biblioteca da família era seu lugar preferido quando regressava do colégio interno. Em 1801, a família mudou-se para Bath, ponto de encontro da aristocracia britânica. Em 1805, após a morte do pai, Jane, sua irmã e sua mãe se mudaram para a vila inglesa de Chawton, onde um de seus irmãos lhe concedeu uma propriedade. A casa onde Jane, sua irmã e sua mãe moraram, hoje abriga uma casa-museu. A única imagem que existe da autora é a de um retrato em que Cassandra pintou e que, segundo várias fontes, não corresponde com a figura de Austen. Relatos de conhecidos descrevem a Jane como uma boneca, com um bom humor e uma boa dose de cor na face. Outros dizem que ela tinha bochechas cheias e arredondadas. Já um de seus vizinhos, afirma que ela era uma pessoa alta e seca, com as maçãs do rosto muito salientes. A pintura se encontra na Galeria Nacional de Arte em Londres. Aos 20 anos, a jovem Austen conheceu Tom Lefroy, sobrinho de uma família amiga, e os dois se encantaram rapidamente um pelo outro. Na época, um só poderia escrever para o outro se estivessem noivos. Jane e Tom quebraram essas regras e outras, o que foi considerado um comportamento vergonhoso por amigos e familiares que acompanharam os acontecimentos. A relação foi retratada no filme Amor e Inocência de 2007, no qual a escritora é vivida por Anne Hathaway, de O Diabo Veste Prada, e Lefroy por James McAvoy, de Fragmentado. Ao contrário do que a adaptação cinematográfica mostra, o par se encontrou cerca de 4 vezes em ocasiões sociais e nunca chegou a ter um envolvimento mais sério mesmo. Isso porque, quando os pais de Lefroy perceberam a possibilidade de ele se envolver com a filha de um reverendo, apressaram rapidamente a ida do rapaz a Londres. Como ele era filho de um oficial do exército, acreditava-se que ele merecia mais. Desde a pré-adolescência, ela já mostrava inclinação e talento para a escrita, desenvolvendo contos, romances e peças que ele em voz alta apresentava para a família toda. A habilidade de escrever personagens femininas complexas e de explorar os conflitos das relações de classe e gênero fizeram dela uma escritora à frente de seu tempo, publicando clássicos como Razão e Sensibilidade, 1811, Mansfield Park, 1814, Emma, 1815, Abadia de Nottingham e Persuasão, ambos de 1818. Os romances de Austen surgiram no momento em que livros de aventura e exploração faziam maior sucesso. Em vez de abordar esses assuntos, ela escolheu esmiuçar intrigas familiares no universo rural e limitado de seus familiares. Segundo relatos, a escritora teria, certa vez, afirmado que só precisava de 3 ou 4 famílias para desenvolver uma boa história. Entre os 11 e os 17 anos, Austen escreveu vários romances e contos sobre o cotidiano do interior da Inglaterra. Aos 14 anos, ela escreveu Amor e Amizade, um romance sobre as jovens Laura e Sofia. A história é cheia de acidentes, de carruagens, assaltos e fugas. A segunda etapa de produção literária de Jane Austen teve início com a publicação de Mansfield Park, de 1814, e Emma, de 1816. Com um texto carregado de ironia sutil, os romances buscavam retratar a sociedade provinciana da época e a busca das mulheres por um casamento como a única forma de ascender socialmente. Com seu poder de observação do cotidiano,
reuniu material suficiente para dar vida aos personagens de suas obras com uma aguda percepção psicológica e uma ironia sutil dissimulada pela leveza da narrativa. Em 1813, Austen continuou seu romance Primeiras Impressões, que veio a ser publicado com o título Orgulho e Preconceito. O nome surgiu a partir de uma frase de um livro chamado Cecília, de Fanny Burney, do qual a autora gostava. A combinação de toda essa situação desafortunada foi o resultado do orgulho e do preconceito, diz um dos personagens. Origem de razão e sensibilidade. Enquanto se encantava por Tom Lefroy, Austen deu início ao romance Elinor e Marianne, sobre duas irmãs, uma guiada pela prudência, outra pelo coração. 15 anos depois, a história foi publicada anonimamente, em 3 volumes com o título de Razão e Sensibilidade, e, em 1995, foi adaptado para os cinemas, com o roteiro de Emma Thompson, que também interpretou Elinor. Orgulho e Preconceito foi um sucesso imediato de publicação. Segundo os críticos, o livro era muito superior a quase todas as publicações do mesmo gênero lançadas na época. Diversas obras de Jane Austen foram adaptadas para o cinema e para a televisão, entre elas Orgulho e Preconceito, Emma, Razão e Sensibilidade, Persuasão, Amor e Amizade e Palácio das Ilusões ou Mansfield Park. Apesar da inteligência e da carreira como escritora, ser solteira era um fator que a deixava completamente dependente dos outros. Ela só foi ter dinheiro próprio aos 36 anos, quando Razão e Sensibilidade foi publicado. O seu último romance. No fim de 1816, a autora adoeceu. Escrever me parecia impossível, com a cabeça cheia de quartos de carneiro e doses de ruibarbo, escreveu ela à sua irmã, a Cassandra. Ainda assim, por muitos meses, insistiu que estava melhor, começando inclusive um novo romance, Os Irmãos. O livro falava de várias famílias que viviam à beira-mar e nunca foi finalizado. Após a morte da autora, os Austen mudaram o nome da história nunca finalizada para Sandy. No ano seguinte à sua morte, foi publicada Persuasão. O seu primeiro livro, Lady Susan, só foi publicado em 1871. As obras Os Watsons e Sanditon, que foram deixadas inacabadas, foram completadas e publicadas posteriormente por um sobrinho da escritora, ainda em 1871. Envenenada? Especulação de morte? Alguns cientistas levantaram a possibilidade de Austen ter morrido envenenada por arsênico. A teoria surgiu quando os cientistas começaram a analisar 3 pares de óculos que teriam pertencido à autora. Após sua morte, a escrivaninha de Austen ficou com sua irmã Cassandra, que a levou para outro irmão. Em 1999, o móvel foi doado para a British Library por Joanne Austen Leigh. Dentro dele, os pesquisadores encontraram os óculos. Durante a análise, perceberam que os graus das lentes variam muito de um óculos para o outro, como se o dono deles tivesse a visão deteriorada com o passar do tempo. A descrição bate com a feita por Jane durante seus últimos anos de vida. Em cartas para a irmã Cassandra, ela relatava estar cada vez mais com problemas de visão. Um cientista, Bernard, sugeriu então que, se Austen teve catarata, a doença foi causada por um envenenamento acidental por algum metal pesado, como o arsênico, já que a substância era comum em remédios, na água e até mesmo no papel de parede da época. A hipótese, no entanto, não foi confirmada, ou seja, ninguém até hoje tem certeza de como Jane Austen morreu. Jane Austen faleceu em Winchester, na Inglaterra, no dia 18 de julho de 1817. E essa foi a história de Jane Austen. E essa foi a história de Jane Austen.